dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar os presentes, agradecer-lhes a paciência por ainda estarmos a falar de um orçamento que foi apresentado no mês de outubro e que será, por assim dizer, agora discutido na Assembleia, aprovado, com algumas alterações, com muitas manutenções, mas é sobre isso que pretendo falar durante os próximos minutos, no sentido de refrescar algumas das informações que tínhamos já sobre o orçamento e poder também, na medida em que seja possível, retirar algumas dúvidas que o documento possa trazer. Evidentemente, para além deste momento, estou à inteira disposição para todos os contactos que pretendam fazer sobre esta e outras matérias, começando por salientar a relevância que estes elementos orçamentais têm, desde logo quando se fala de cenários de natureza macroeconómica, para nós percebermos um pouco também as diferenças entre aquelas que são as previsões dos diferentes organismos e dos distintos organismos que tratam destas matérias, bem como a distinção que devemos fazer em relação àquilo que era a previsão inicial do orçamento e aquela que hoje temos presente. E o primeiro dado que eu queria chamar a atenção tem a ver com o nosso produto. Isto é, o orçamento para 2022, quando foi apresentado em outubro, era mais otimista relativamente ao nosso crescimento. Há uma diferença de 0,6 pontos percentuais, mas note-se que está prevista uma grande quebra a nível do consumo privado, em relação àquilo que era a previsão inicial, mais pequena no plano do consumo público, acreditando, confia nas previsões de natureza orçamental, que se vai manter mais ou menos a lógica de investimento e que até pode haver algum crescimento no plano do comércio externo, quer em relação às exportações, quer em relação às importações. Claramente podem notar por este quadro que as previsões mais otimistas são as previsões do Banco de Portugal e as previsões da OCDE estão mais em linha com aquelas que são feitas no nosso orçamento, sempre que, de todo modo, aquelas que são feitas no orçamento são as mais pessimistas relativamente àquela que é a circunstância atual. Há um tema que se determinou como essencial, ou as próprias circunstâncias levaram a que seja essencial na discussão que é feita sobre o orçamento do Estado, que tem a ver com a inflação. Na discussão pública que tem surgido relativamente a esta matéria, o ponto da inflação tem sido central. E a questão é de saber se o orçamento é ou não o instrumento necessário para combater a inflação. O orçamento corresponde a uma previsão, não nos podemos esquecer disso. E no plano das previsões, não deixa de ser curioso que podemos fazer uma comparação entre aquilo que era a lógica inicial de outubro, em que teríamos uma inflação cuja taxa andaria próxima de 1%. Mas já no orçamento para 2022, apresentado agora, se refere uma taxa previsível de 3,7%, quando no programa de estabilidade que Portugal apresentou há semanas, se referia uma taxa de 2,9%, com um diferencial entre aquilo que é a apresentação no programa de estabilidade e aquilo que já é a previsão no orçamento, que dista de semanas, de 0,8 pontos percentuais nesta taxa, quase o total da taxa que era prevista inicialmente. E eu com isto quero demonstrar o quê? Estamos perante temas que têm grande incerteza. Nós neste momento não conseguimos de todo determinar qual vai ser a evolução em relação a esta taxa e, portanto,
a previsão deste orçamento, que é um orçamento que vai vigorar entre junho, julho deste ano e o final do ano, será sempre de incerteza relativamente à inflação. Eu estou perfeitamente convencido que se a previsão fosse feita hoje, a taxa de inflação que teríamos aqui presente seria completamente distinta ou distinta daquela que foi apresentada há semanas atrás. E, portanto, a matéria da inflação vai ser naturalmente um tema de natureza económica relevante naquilo que são também, quer as políticas empresariais, quer as políticas públicas relativamente ao nosso futuro próximo, e vamos ver o que é que vai estar previsto no orçamento que vai ser apresentado para 2023. Uma matéria que eu costumo trazer sempre nestas apresentações tem a ver com as previsões de receitas fiscais. E por facilidade de discurso e por facilidade de apresentação, aqui faço uma distinção entre a proposta ou é João Leão, que é inicial, e a proposta ou é Fernando Medina, que é o atual Ministro das Finanças. E se notarem, a previsão que é feita relativamente àquilo que será cobrado a nível dos impostos diretos não tem grandes modificações. Há uma diferença que não é muito grande, mas a maior das diferenças nota-se na previsão que é feita relativamente à matéria dos impostos indiretos. E nos impostos indiretos, fundamentalmente em qual? No Imposto Geral sobre o Consumo. Porque se nós notarmos, por exemplo, no ISP, que também muito tem sido falado e tema que nós tomaremos mais para o fim desta apresentação, entre a proposta inicial do orçamento para 2022 e agora aquela que foi apresentada pelo atual Ministro das Finanças, até há uma quebra de previsão de receita. A receita que é prevista neste orçamento andará em linha com aquilo que foi executado no ano de 2021. Mas, de facto, nós temos uma enormíssima dúvida sobre aquilo que será a evolução do preço dos combustíveis até ao final do ano, porque é esse o horizonte temporal que nós temos quando falamos deste orçamento. Repito, orçamento que deveria ter entrado em vigor, se tudo corresse pela normalidade, no dia 1 de janeiro e que está a ser discutido neste momento em virtude de uma crise política que todos conhecem e que teve como consequência a não aprovação da proposta inicial do orçamento. Ora, aquilo que eu fundamentalmente trago como parte fundamental desta apresentação tem a ver com as medidas de natureza fiscal. E por facilidade de apresentação, começando um bocadinho pela ordem do orçamento, começo por vos referir alterações relativas ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o IRS, que naturalmente, e em relação às empresas, tem relevância. Porquê? Porque desde logo as empresas têm que fazer o pagamento de remunerações aos seus funcionários. Ao fazerem esses pagamentos têm também que fazer retenções na fonte e este ano, sendo aprovado o orçamento, nós temos um desdobramento de escalões. Ele já tinha sido anunciado anteriormente, é uma medida que se mantém como estava prevista anteriormente. Qual será a consequência deste desdobramento de escalões? Vai ser uma consequência sobre as taxas de retenção na fonte. Porque como temos mais escalões, é provável que haja modificações também em relação àquelas que são as taxas de retenção na fonte e, portanto, modificações em relação ao modo como se irão processar os pagamentos de remunerações, neste caso, os pagamentos de salários. Saliento aqui que não deixa de ser curioso
que, por exemplo, a nível do escalão mais alto, aquele que paga maior tributação, se entra com maior facilidade, por assim dizer, é uma diferença de 5.000 euros entre um ano, esta previsão e a previsão que vigorava até agora, com também modificações mesmo em relação àqueles que são os escalões que vêm aqui a ser modificados. E, portanto, há neste plano, com certeza, modificações de natureza operacional pelas quais as empresas vão ter que naturalmente passar. Depois, há um conjunto de medidas específicas que já foram conhecidas e, portanto, também não vou perder um excessivo tempo sobre ela. Esta informação é a informação que nós depois também podemos disponibilizar para quem a queira analisar de um modo mais demorado, mas o que é que começava aqui por chamar a atenção? Uma lógica de IRS jovem, isto é, um IRS que se aplica àqueles que se estão pela primeira vez a incluir no mercado de trabalho, está a ser aplicada, é até alargada também aos rendimentos da categoria B, isto é, aos rendimentos por trabalho independente. Há naturalmente também, em relação a estas matérias, modificações quanto ao modo de preencher o modelo 3 do IRS, mas tem a ver mais com a circunstância pessoal que cada um vai vivendo, e também, já agora, é um ponto que é relevante, porque as mais-valias mobiliárias tiveram aqui algumas modificações e uma delas é a decorrente do modo pelo qual se passa a considerar o valor de aquisição, isto é, o valor pelo qual nós adquirimos, nós, genericamente contribuintes, certos valores mobiliários, utilizando-se, a partir deste orçamento e havendo a aprovação, as regras do imposto selo. Portanto, a primeira alteração relativamente à matéria das mais-valias tem a ver com o modo pelo qual se vai avaliar o valor de aquisição. Mas as modificações relativamente a esta matéria não se ficam por aí. Desde logo, porque há uma referência quanto a esta matéria no orçamento num plano de natureza substancial, passando a ser englobadas obrigatoriamente as mais-valias que eram tributadas a 28%, uma taxa autónoma de 28%, a uma taxa especial de 28%, portanto, em que não se aplicava aquela tabela progressiva que comecei por apresentar inicialmente, em relação a esses casos, e quando haja uma detenção do valor mobiliário, por exemplo, por menos de um ano, quando o contribuinte se encontre no mais alto escalão de rendimento, é obrigado a fazer o englobamento. Isto vai levar a uma modificação grande no modo de tributar especificamente para essas situações. Por outro lado também, e ainda em relação aos valores mobiliários que sejam adquiridos há mais tempo, passa-se a determinar em relação à avaliação, aqui a regra de apuramento first in, first out, que quando os bens mobiliários tenham origem em diferentes sociedades de natureza financeira, há uma consideração do tal first in, first out por cada uma delas. Portanto, eu diria que sobre esta matéria das mais-valias, aquilo que o legislador fez foi afinar as regras em relação ao modo de avaliação da mais-valia e ter uma medida muito específica quanto a mais-valias que considera mais especulativas e retidas por pessoas de mais alto rendimento, de aumento de tributação. Uma notícia que se esperava já há algum tempo tem a ver com o programa Regressar, que é um programa
aplicável àqueles que, tendo sido residentes fiscais em Portugal, depois saíram por razões profissionais e regressam ao nosso país. Tem sido um modo de poder chamar muitas vezes trabalhadores de especial qualificação por parte das empresas. Aplica-se àqueles que não tenham sido residentes em Portugal nos últimos 3 anos, tenham a sua situação regularizada, não estejam inscritos ao abrigo do outro estatuto, que é o estatuto do residente não habitual, é por assim dizer, aceita este regime para os anos, tinha sido aceito para 2017, 18 e 19, e agora é também aceito para 2022 e 2023. E quanto ao imposto sobre o rendimento dos seus singulares, é fundamentalmente isto que têm sido as alterações propostas. Fiz aqui, evidentemente, uma lógica de seleção, e eu diria que pontos essenciais: modificação dos escalões, regras distintas em relação às mais-valias de valores mobiliários, algumas muito específicas, e esta questão do programa Regressar, que é, por assim dizer, estendido para 2022 e 2023. Quanto ao IRC, dizer que não há modificações que sejam de grande monta. São aspectos específicos, aspectos que também já estavam numa lógica de previsão inicial. Eu começava por referir esta patent box, onde se determina a possibilidade de deduzir ao lucro tributável os rendimentos que sejam provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou utilização temporária de direitos de propriedade industrial. E há uma majoração em relação a esta possibilidade de dedução de 50% para 85%. Isto é, 85% desses rendimentos podem ser excluídos da contabilização do lucro tributável. É uma medida positiva, evidentemente que se vai aplicar especificamente a esta circunstância, não é uma medida genérica de modificação em relação ao IRC, mas nós, neste orçamento, não temos medidas genéricas de modificação, eu diria, em relação a nenhum dos impostos. Temos medidas específicas que vão sendo tomadas, eu diria, quase cirúrgicas, quanto às diferentes formas de tributação. Quanto à tributação autónoma, mantém-se uma norma que é uma norma transitória e que se aplica às cooperativas, mas com maior relevância às micro, pequenas e médias empresas. Portanto, estamos a falar de empresas que empregam pelo menos até 250 pessoas e cujo volume de negócio anual não excede 50 milhões de euros. Estes pontos são importantes. Portanto, este é o limite máximo pelo qual esta medida pode ser aplicada, e determina que não vai haver um agravamento de 10 pontos percentuais, que era alto, em relação às taxas de tributação autónoma, desde que o sujeito passivo em causa tenha lucro tributável num dos 3 últimos períodos anteriores a este. Mais uma vez, é uma medida específica, é um nicho, por assim dizer, da nossa vida empresarial, é positiva, mas aquilo que se faz é não estar a aplicar aqui um agravamento que poderia existir. Ainda em relação ao IRC, e por fim, algo que tem sido muito referido, que já há muito tempo era discutido na nossa vida pública em relação a estas matérias financeiras, e que tem a ver com o pagamento especial por conta. É eliminado este pagamento especial por conta, que é uma medida especialmente polémica desde o momento em que foi determinada. Já há muito tempo que se falava desta sua possibilidade de exclusão. É de aplaudir que ela tenha surgido. Vai ser acompanhada na sua determinação por um regime transitório, que vai, evidentemente, permitir a dedução dos montantes exportados
em períodos anteriores e que ainda não tenham sido recuperados. Isso é algo que vai suceder no momento em que as empresas façam a sua autoliquidação através da apresentação da declaração modelo 22 ou através dos mecanismos que permitem a recuperação deste pagamento especial por conta até o sexto período de tributação posterior àquele a que o pagamento respeita. Como foi referido, um dos impostos que mais cresce, ou o imposto que eu diria que mais cresce, pelo menos na sua relevância, na cobrança durante este ano 2022, é o IVA. O IVA é, como sabemos, genericamente todos, um imposto geral sobre o consumo e que é muito determinado por discussões que são feitas no plano da União Europeia. Sendo ele um imposto de natureza nacional, não se pode dizer que é um imposto comunitário, está muito determinado por diretivas. E posso dizer que neste momento uma das grandes discussões que é feita no plano europeu tem a ver com a possibilidade de se alargar em relação a bens, circunstâncias de taxa zero ou de taxa reduzida. Isto, já agora, fazendo aqui um parênteses, é uma medida polémica entre os fiscalistas, na medida em que vai levar a maior complicação na aplicação do imposto. Porquê? Porque há mais taxas sobre mais produtos. Há quem defenda que bem melhor seria baixar a taxa geral do IVA e ela poder ser aplicada de forma uniforme. Isto é, termos, em vez de várias taxas aplicáveis, termos uma redução do número de taxas e o correspondente abaixamento desse limite. Fundamentalmente, quando falamos de novos bens e serviços sujeitos a taxa reduzida, estamos a referir produtos que são produtos do nosso dia-a-dia, produtos essenciais para o nosso consumo e também, cada vez mais, produtos relacionados com um modo de vida que seja respeitador de regras ambientais e que possa responder aos desafios que temos pela frente com as alterações climáticas. Portugal faz, então, aqui uma modificação. É provável que outras venham a surgir no futuro em relação a esta matéria. Quanto à matéria dos donativos, não são sujeitas a IVA as transmissões de bens, bem como as prestações de serviço, que sejam efetuadas a título gratuito pelas entidades beneficiárias dos donativos abrangidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais, podendo aqui tomar-se em atenção um aspecto. É importante que o valor não ultrapasse 25% do montante donativo recebido. Antes era 10%. Portanto, aqui a medida mantém-se, o que se dá é mais 15 pontos percentuais de benefício. Para além destas modificações, Portugal está, evidentemente, na sua transposição de diretivas em relação a áreas específicas da defesa e do Covid e do combate ao Covid-19, à pandemia, algo que nos acompanhou muito durante os dois passados anos, tendo, como devem saber, alguns dos presentes até, surgido medidas relevantes que nem se conseguiu que passassem pelo crivo do princípio da legalidade, porque a crivo do princípio da legalidade, uma questão muito simples, é que estas matérias têm que naturalmente passar por lei, mas a urgência foi tal que muitas vezes despachos de membros do governo puderam resolver questões que eram especialmente relevantes. Portanto, também em relação ao IVA, fazendo aqui um resumo, as modificações são de pormenor, mas são modificações que têm a ver com movimentos que vão surgindo a nível geral da União Europeia. Temos a seguir os impostos sobre o património. Os impostos sobre o património em Portugal, como nós sabemos, têm fundamentalmente duas vias.
ou são impostos sobre os imóveis, ou são circunstâncias do imposto de selo. O imposto de selo aplica-se a duas grandes situações. Aplica-se às transmissões gratuitas, sucessões e doações, em sucessões com grandes isenções, mas também se aplicam a atos, a contratos, muitas vezes a operações de natureza financeira. E, por essa razão, eu queria chamar a atenção para uma isenção subjetiva que deixa de estar referida quando se refere a instituições de crédito, sociedades financeiras, empresas que não possam beneficiar da isenção do imposto de selo aplicável ao Estado quando este constitua seu encargo. E também chamar a atenção que as matérias do crédito ao consumo vão ter agravamentos de taxas em 50%. Relativamente ao IMT, aquelas medidas que aqui estão previstas, eu pretendo agora simplificar e abreviar um bocado a apresentação, porque já estou a falar de uma forma muito longa e as boas regras de comunicação levam a que não o façamos, mas as modificações que surgiram quanto ao IMT têm fundamentalmente a ver com participações de sócios com bens imóveis em sociedades e em organismos de investimento coletivo, portanto, com ligações muitas vezes a questões dos fundos, a adjudicação de bens imóveis a sócios e participantes quando há modificações da estrutura societária, por exemplo, com redução do capital social, e uma atualização que é de 1% em relação aos prédios urbanos de natureza habitacional. Há algumas alterações também, mais uma vez, de pormenor. Quando se refere à matéria da transmissão de figuras parcelares do direito de propriedade, a isenção em relação à primeira transmissão de imóveis reabilitados, bem como modificações quanto à matéria do direito real de habitação duradoura. Nós temos sempre grande esperança que, não havendo grandes modificações, como neste orçamento e como vos pude explicar até agora, não surgem quanto à regulamentação dos impostos, que elas apareçam na parte dos benefícios fiscais. Mas também aí as modificações são muitas vezes de prazo, são de pormenor em relação a determinadas matérias, como, por exemplo, o incentivo fiscal à recuperação, que é um incentivo fiscal que tem alguma celeuma, já falei disso em anteriores apresentações, pela ligação à impossibilidade de fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo aqui da modalidade de expediente coletivo ou extinção de posto de trabalho, mas estas despesas de investimento são consideradas agora de um modo mais alargado e também são apresentados alguns benefícios fiscais relacionados com o cumprimento que as empresas vão fazendo na determinação do seu lucro tributável e muitas vezes também na informação que dão em relação a determinadas transações com a administração. Por fim, um ponto que é relevante tem a ver com o regime fiscal de apoio ao investimento, que é alargado até 2027, era também algo que se esperava na medida em que era este o orçamento em que esta modificação se devia fazer. Para terminar, quanto a esta matéria, há alterações relativamente ao mecenato, especificamente em relação à questão da Fundação Lisboa, em relação à comemoração do quinto centenário da nossa circunnavegação e, portanto, o legislador fiscal também a acompanhar acontecimentos que são importantes na nossa vida coletiva. Quanto aos impostos especiais sobre o consumo, as modificações são modificações de taxas. Nós temos nesta apresentação
nós temos nesta apresentação as referências que são, aliás, retiradas da lei, mas de uma forma a poderem ser melhor compreendidas, sempre numa lógica de aumentos de 1% nas taxas de imposto em relação a variadas circunstâncias. Apresentamos várias daquelas que são as bebidas, quer alcoólicas, quer também sobre o imposto sobre as bebidas não alcoólicas, outras modificações que são feitas, e nesta altura a passagem é um pouco mais rápida, porque não temos grande informação para além das alterações de taxas, mas a ideia é a de que, eu queria transmiti-la aqui, o nosso legislador continua a ter uma aposta de tributação sobre o consumo e também sobre estes consumos específicos, seja o de bebidas alcoólicas, não alcoólicas, seja o imposto sobre o tabaco. Parece evidente que a nossa máquina administrativa está pensada e está aplicada para poder ter estas tributações, sendo que as tributações do consumo têm uma característica já agora, é que elas sucedem, mas nós muitas vezes não sentimos que elas nos estão a aparecer. É um fenómeno chamado anestesia fiscal e, portanto, o legislador português chega até uma tendência que é uma tendência internacional em relação a esta matéria. Um ponto que todos os orçamentos genericamente prevêem tem a ver com as autorizações de natureza legislativa. Isto são pensadas para um ano, neste caso são pensadas para 6 meses, e por isso eu não sei se estas autorizações legislativas não estão aqui para poderem ser repetidas no orçamento de 2023. Nós temos que ter em atenção o seguinte: nós temos um orçamento que entrará em vigor, como vos dizia, provavelmente entre junho e julho, e em outubro, isto é, 2, 3 meses depois, já estaremos a discutir o orçamento para 2023. Portanto, já estaremos quase num contínuo de período orçamental. E as autorizações legislativas surgem porque é necessário que a Assembleia da República possa autorizar o Governo a desenvolver alguns regimes legais que são especialmente relevantes. Por exemplo, de definição do conceito legal de startup. A consagração de um regime especial de tributação aplicável aos ganhos de planos de ações, que tem a ver com as stock options. E, portanto, aqui uma lógica de alargamento, porque o regime especial vai trazer isso naturalmente, dessa forma de tributação. Criação de sessões ambientais em sede de IRS. Aqui está a aplicação de mais taxas reduzidas de IVA a outros bens e serviços, por exemplo, aparelhos ou objetos especificamente concebidos para utilização por pessoas com deficiência. A possibilidade de derrogar a norma de incidência subjetiva de comercialização do excedente de eletricidade produzido em unidades de produção para autoconsumo. E a criação de um regime de benefícios fiscais para quem crie postos de trabalho no interior, na lógica de regimes que nós já conhecemos de incentivo ao investimento no interior do país. Nota que queria dar. Não é possível afirmar nunca que as autorizações legislativas vão ser utilizadas durante um ano inteiro, quanto mais durante 6 meses e com uma discussão orçamental, que vai começar daqui a 2. Uma nova. 2, 3. E, portanto, possivelmente isto é quase um repositório de autorizações legislativas que vão continuar para o futuro, sendo para o futuro acredito que o legislador possa cada vez mais pensar também, para além da lógica de tributação no consumo, em alargar a ideia de tributação através de contribuições financeiras. Agora, na discussão do orçamento, nós temos que ter em atenção medidas fiscais que não estão incluídas no orçamento, mas têm sido muito faladas nestas ocasiões. E, desde logo, aquela que tem a ver com a modificação em relação ao ISP.
sendo que aqui a ideia e a modificação é para se poder baixar esse mesmo ISP, baixar o peso da receita fiscal dentro daquilo que é o combustível que quer empresas, quer particulares têm que adquirir e com efeitos naturalmente sobre os preços que aqueles que já puseram, facilitando aqui a linguagem, que já encheram os seus depósitos ou que já puseram gasolina nos seus depósitos, puderam sentir já durante esta semana. Uma grande surpresa que surgiu durante a própria discussão do orçamento, por uma declaração do nosso Ministro da Economia, o professor António Costa Silva, tem a ver com a Windfall Profit Tax, isto é, com a possibilidade de se vir a criar no futuro um imposto sobre lucros inesperados das empresas como forma de evitar a escalada de preços. Esta matéria é uma matéria que tem um debate público que é iniciado pela Comissão Europeia, foi no passado dia 8 de março, especificamente no âmbito do setor da produção da energia. Devo dizer que esta medida enfrenta obstáculos diversos de aplicação em Portugal, desde logo pelo relacionamento com as bases de tributação que nós temos no IRC, especificamente a ideia de que em Portugal se tributa o lucro real das empresas, e este é um princípio que está na Constituição, isto é, não pode ser um lucro de natureza presumida, tem que ser o lucro que está determinado com base nas regras contabilísticas. Há aqui uma diferença entre a contabilidade pura e a contabilidade fiscal, mas as regras que estão determinadas de acordo com a contabilidade fiscal, a ideia de proporcionalidade do imposto é algo que não se percebe muito bem como é que vai ser aqui calibrada, e a proibição que existe naturalmente de dupla tributação do lucro das sociedades também poderia aqui estar em causa. Agora, nós estamos a falar num plano meramente teórico. E dar-vos então aqui nota de que esta medida ainda não conheceu desenvolvimento por parte do Governo no plano legislativo e, portanto, não podemos ter uma afirmação muito absoluta sobre aquilo que será ou sequer se virá a ser. Eu queria agradecer a paciência que tiveram em me ouvir nesta explicação. Eu tenho sempre uma mar de boca nestes webinars sobre orçamento, é que muitas vezes não se trazem boas notícias. Aqui eu diria que quanto a este orçamento, e estou completamente aberto a questões que queiram colocar, quer agora, quer mais tarde, quer eu, quer os restantes membros do núcleo fiscal da Servo. Está aqui uma referência aos 3 sócios que dela fazem parte, mas dar-vos nota do seguinte, aqui num jeito de conclusão sobre estas matérias. Este orçamento é um orçamento que não traz novidade, na sequência em que se deve dizer que muitas das suas medidas, aproximadamente 90% das suas medidas, vêm de um orçamento que foi apresentado pelo anterior Ministro das Finanças em outubro e que foi chumbado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o seguinte: no plano das medidas de natureza fiscal, não é um orçamento especialmente entusiasmante, nem no plano negativo, nem no plano positivo. Porquê? Porque faz alterações de pormenor. Não faz grandes modificações em relação às matérias que estejam em causa. Isso nota-se quer pela análise dos principais impostos, IRS, IRC, IVA, impostos especiais sobre o consumo, quer também pela falta de medidas de benefícios fiscais que possam ser consideradas estruturais.
Por outro lado, as autorizações legislativas que tem são um bocadinho um repositório. Agora, o futuro tem que nos deixar expectantes. Porquê? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer a nível da evolução da inflação. Não sabemos as consequências que isso poderá ter sobre o nosso crescimento económico. Portugal, depois de passar pela fase da pandemia, estava num crescimento económico que o iria levar, num período de um ano e meio, a se encontrar como estava no início da pandemia. Entretanto, surgiu esta guerra na Ucrânia, com todas as consequências que está a ter sobre a parte relativa à inflação e à matéria para além da inflação, à matéria do desenvolvimento económico. E, portanto, aquilo que me parece neste momento especialmente relevante é perceber que há aqui alguma incerteza e que temos de estar especialmente atentos à proposta orçamental para 2023. Neste momento não há questões que tenham sido colocadas por aqueles que estão a assistir a esta apresentação. Das duas, uma, ou ela teve aqui um efeito soporífero, ou foi clara e não gerou grandes questões. Eu, pela minha parte, aquilo que posso neste momento dizer é que estou ao inteiro dispor para, através de e-mail, responder a questões que queiram ou através de um contacto direto. Agradecer a todos a paciência por terem estado a ouvir esta espécie de oração orçamental com quase uma hora. Dizer-vos que nos voltaremos a encontrar, espero eu, proximamente e de forma garantida, quando for apresentado o orçamento para 2023 e as medidas que no plano fiscal ele contenha. Assim sendo, desejo a todos um bom dia de trabalho. Espero não ter causado indisposição a ninguém com a apresentação de medidas orçamentais. É sempre um risco que se corre. Vamos ver o que é que nos trazem os tempos próximos. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, um bom dia.